desde pequena eu tive a curiosidade de... gostava de ir na casa das pessoas, ver como eram os móveis delas, como que elas dispunham, né, tudo na casa delas. Quando eu ia em restaurantes com os meus pais, eu sempre queria ir no banheiro para ver como era o banheiro. Sempre queria conhecer, né, mais por dentro. E também eu sempre tive essa curiosidade, né, de entender, né, o gosto da pessoa, de ver como que ela vive. Tem gente que ficava mais na cozinha, ou então mais na sala, né? Então eu sempre tive essa curiosidade, também lembrava de andar de carro e olhando os apartamentos na praia. Então eu sempre gostei dessa parte de interiores, né? Isso não parou por lá, tá? A gente tem, né, essa curiosidade, é bem aquilo que dizem, né, que o arquiteto entra na casa da pessoa e fica assim, né, olhando já tudo o que ela tem, o que ela gosta, né, o que ela expõe na casa dela. Já pra mim veio mais pelo DNA, meu pai é arquiteto e minha mãe, ela sempre gostou de fazer artesanato, mudar a casa sempre, pintar a casa, tudo isso, então acho que veio meio que no sangue por mim. Por mais que eu tentei fugir, assim, da arquitetura pelos meus pais, eu fiquei, assim, no último ano da escola, eu falei assim, não, eu vou fazer outra coisa, não vou seguir arquitetura, porque eu vivia muito na obra com meu pai, ele sempre me levou, acho que, para incentivar, né, eu ser arquiteta. Aí chegou um dia, do dia pra noite, simplesmente, eu falei assim, não, eu vou fazer design de interiores, para não dar o braço a torcer de que eu ia ser arquiteta. Mas não adiantou nada, porque eu fiz design de interiores e depois, logo em seguida, eu entrei em arquitetura. E aí foi a paixão. E foi o orgulho dos meus pais também, né? Que eu consegui, eles conseguiram colocar aquela sementinha em mim e eu dar flor. Já é difícil, né? Inclusive, trabalhar quando você gosta, né? Porque são muitos desafios que a gente tem no dia a dia. E muitos perrengues também, né? Porque tem gente que vê só a parte lá no Instagram, só vê a parte boa, né? Mas tem muito perrengue que a gente resolve nos bastidores. Mas eu sempre gostei também de programas de decoração, então eu me interessava já por essa área, né? E aí foi nisso, eu fiquei entre uma faculdade de Relações Públicas, que é uma parte mais de comunicação, mas aí eu ficava pensando se eu me via falando em público, assim, né? É uma parte que pega pra gente, né? De ficar falando. Então eu falei, não é pra mim. Então eu fui pra arquitetura, né? Primeiro pro design de interiores, a gente se formou juntas nas duas faculdades. Nos conhecemos lá e foi isso. A gente tem uma sintonia que é assim, de deixar qualquer um de boca aberta. Muitas vezes a gente tá com a mesma roupa, a gente pensa a mesma coisa, às vezes eu olho pra ela e falo assim, tu pensou nisso? A gente entra num cliente, a gente já se entende, a gente sabe o que a gente vai projetar naquele local. Às vezes a conversa que o cliente vai levando a gente, né, porque a gente tem que entender o cliente, nessa primeira conversa a gente já se conecta assim, só pelo olhar, pela conversa, e a gente se dá muito bem. Eu sou libriana e ela é capricorniana, então eu sempre abaixo a cabeça. Eu sou assim, de levar tudo na manha. Mas fica fácil trabalhar porque a gente tem o mesmo gosto, né? Então a gente tá sempre falando a mesma linguagem e às vezes fala até a mesma coisa, né, no mesmo momento. Então fica mais fácil. A gente não tem uma marca registrada assim, a gente gosta de projetar sonhos, e os sonhos são é uma coisa muito pessoal daquela pessoa, então não adianta a gente querer colocar a nossa marca, principalmente porque a gente está no nosso começo da nossa carreira, né? A gente só tem 3 anos de escritório, então não tem como a gente ter uma marca tão registrada assim logo de início. Então a gente gosta de novos desafios, a gente gosta de ser chamada assim para uma coisa que a gente não fez ainda, então a gente sempre gosta de ter inovação, de trazer uma coisa que a gente ainda não trabalhou, então não tem uma marca registrada ainda. Talvez lá na frente, com uns 10 anos de escritório, talvez a gente tenha essa marca, mas hoje em dia, não, a gente gosta de receber realmente esse desafio.
A gente já passou por bastante coisa, já aprendemos muito, né? Porque eu acho que o importante é isso, né? Cada perrengue a gente aprende, né? Pra não cometer novos erros no futuro, né? Porque não somos máquinas, são muitos detalhes. E o nosso trabalho passa pela mão de muita gente, né? São muitos fornecedores, a mão de obra, empreiteiro. Então passa pela mão de muita gente. Então a gente também tem que ter esse jogo de cintura de saber lidar com todo mundo e resolver tudo da melhor forma possível, né? Às vezes eles não sabem expressar o que eles querem. E a gente tem que ficar pegando entre linhas. Talvez no estilo da casa dele a gente já consegue entender algumas coisas. O jeito que ele se porta, o jeito que ele se veste, como ele gesticula com a gente. Às vezes ele não sabe expressar, porque quem vai expressar o que eles querem somos nós. Então essa é a parte mais difícil, porque às vezes eles não conseguem expressar e a gente tem que captar assim em detalhes. Mas é engraçado que às vezes a gente vai conhecer lojas, ou então a gente tá olhando alguma coisa na internet e a gente fala, nossa, isso é a cara do cliente e tal. Né? Quando a gente já capta o que ele quer passar, o que ele gosta. Por isso que também a gente faz o briefing, né? Antes de começar o projeto, a gente faz o briefing, que é o questionário, pra gente entender o que ele gosta e o que ele não gosta, pra gente não cometer esses erros, né, dentro do projeto. Para colocar, por exemplo, o cliente não gosta de laranja, a gente coloca uma parede laranja, né? Isso então, a gente não faz. É importante a gente entender, além do que ele gosta, o que ele não gosta, né? Então isso já dá um norte pra gente, a gente pede imagens de referência. E outra coisa também é entrando na casa dele, né? Esse primeiro contato, a gente já consegue entender mais ou menos o estilo dele, como funciona a rotina. Ela é capricorniana, ela é totalmente pé no chão. Eu sou aquela que viaja, eu fico viajando nas coisas. Ela fala, não dá certo isso. Eu falei, a gente vai fazer dar certo. Vai dar certo, isso aqui vai ter que dar certo. De algum jeito a gente vai fazer dar certo. A gente vai contar com alguém que vai fazer realizar isso daí. E ela fala assim, ai, tu tá inventando história. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. Do mesmo jeito que a gente é bem parecida, a gente também tem isso, né? De uma ser mais razão, a outra é emoção, né? Então, ela é total razão. Eu acho que dá um equilíbrio bom, hein? Quando a gente consegue captar realmente o que o cliente quer, nossa, é maravilhoso, porque as ideias fluem melhor, a gente consegue criar de um jeito que a gente sabe realmente que aquele espaço vai ser muito funcional para o cliente. Então, quando tem esse insight, a gente consegue captar tudo que o cliente quer, o que ele falou pra gente, isso é maravilhoso. A gente consegue criar assim de um jeito muito mais fácil e mais rápido. Quando o cliente é muito mais fechado, é um pouco mais difícil, porque a gente não consegue captar muita coisa, né? Agora, quando aquele cliente começa a falar, aí a gente consegue pegar tudo. A gente já sai anotando, a gente anda com uma prancheta, começa a anotar tudo que ele tá falando. É muito gratificante. A gente se sente, né, parte do sonho da pessoa, então a gente tá lidando sempre ali com a esperança dela, com a expectativa, né? Então a gente sempre pergunta o que você espera do projeto, porque no final a gente gosta de ter aquela sensação de dever cumprido, né? Então um projeto de sucesso é isso, um projeto que tem a cara do cliente, é funcional, né? E tá todo mundo feliz. É uma honra, assim, quando o cliente contrata a gente consegue fazer toda a execução e fazer a parte de finalização do cliente, porque é onde enche os olhos dele e é onde a gente vê que fala assim, todo o perrengue que a gente passou nessa obra valeu a pena. Tudo que a gente passou de noite sem dormir, de um monte de ligação, problema na obra, atraso, deu certo, valeu a pena. Isso é o sentimento que a gente tem, de valeu a pena todo esse esforço. A gente só queria falar uma coisinha. Não, que é uma dúvida que muita gente tem do nosso escritório, o nome do nosso escritório, que é Lavie. Não é com acento circunflexo no E. Porque não é Lavie. De a vida em francês.
É de Lavier, de Nathalie de la Iglesia e Thaís Vieira. Então pegamos o Lá e o Vier de Vieira Isso. e ficou o nome do escritório.